Presente no regimental do senhor. Essa presidência dispensa a leitura da data da sessão anterior. Ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei 346 de 2019. Há sobre a mesa um requerimento de método de votação, assinado aqui pelo deputado Altair Moraes. Requeiro, nos termos regimentais, que a votação do projeto de lei 346 de 2019 se processe na seguinte conformidade. Projeto de lei 346 de 2019, salvo emendas. 2, emenda número 1. 3, emenda número 2. Em votação. Pela ordem, presidente. Pelo deputado Campos Machado. Para encaminhar pelo PTB. Tem, Vossa Excelência, o tempo regimental para o encaminhamento pelo PTB. Meu querido amigo, deputado Gilmoci, tenho muito apreço pelo deputado Coimbra. Conheço seu pai, um grande vereador. Mas eu vou começar contando uma pequena lenda, meu caro Coronel Telhado. Diz a história e a história realmente era interessante. Ela costuma retratar a verdade em forma de lenda. E dizia um grande historiador: quando você sentir que uma pessoa está falando coisas diferentes, coisas sem sentido, seja educado. Se você for educado, você não vai interrompê-lo. Porque se você não for educado, você vai pedir para ele parar de falar coisas que realmente ele não sabe. Mas eu quero contar aqui uma lenda. Há tempos existiu um pintor chamado Apelles. O pintor Apelles fez uma grande exposição de arte. Era um homem famoso no seu tempo. E nessa exposição, expôs os mais valiosos quadros do mundo naquela oportunidade. Nisso, Apelles tinha o costume, deputado Melão, de ficar lá no seu ateliê, na sua exposição, tentando ouvir o que diziam as pessoas que daí iam apreciar as obras. Nisso surgiu um sapateiro que viu um quadro que retratava uma guerra. Ele disse: que botas bonitas têm os soldados. Lá vai de novo o sapateiro e vê um outro quadro. É um quadro religioso, onde um padre usava uma botina e diz: o sapateiro, mas
quadros bonitos, que sapatos bonitos. De repente, o sapateiro vai e vê um quadro florido, cheio de cores, iluminado. Ele pega e diz: não gostei das cores. Aí a Pérez vem e diz: sapateiro, não vás além das sandálias. Tenente Coimbra é um grande militar da gloriosa Polícia Militar de São Paulo, o do Exército, das Forças Armadas. Meu irmão era brigadeiro. Então o Tenente Coimbra era um homem das armas, é um homem das armas. Repentinamente, ele vira o homem do pintor Pérez. Que o Tenente Coimbra, o deputado Coimbra, entende quadros? Nada. De pintores? Nada. De guerra entende tudo. O que será que ele entende de medicina? Será que o Roberto Calil, o cardiologista, não entende nada de medicina? Será que eu estou equivocado e o Tenente Coimbra é professor da Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo, da USP? Será que ele fez curso na Sorbonne, em Harvard? Será, deputada Érica, que o militar brilhante, Tenente Coimbra, sabe alguma coisa de medicina? Quando eu coloquei que eu não estava preparado, eu não quis fazer injustiça, deputado Freitas. Como dizia o velho Carlão Medeiros, se não tem coisas a melhor a dizer, por favor, não digas. O silêncio é mais importante do que a palavra. Mas o deputado Coimbra, o Tenente Coimbra, além de entrar numa seara que ele não entende, ainda fez insinuações, deputado Gianazzi, de que eu disse que a Assembleia não está apta a votar projetos. O que eu disse é muito claro. Eu fui sincero. Só os pombos é que andam em bando. E eu não ando em bando. Não sigo orientações. Prefiro ser alvejado como uma águia do que ser atropelado como um pombo que anda aos bandos. Segue a orientação cega do governo. Não. Eu vim aqui, dei minha opinião. E disse, de maneira cristalina, sem essa história de esquerda, direita, isso é coisa para o Teresa Santana, que já faleceu, isso é coisa para o Filipão, acabou. A Revolução Francesa acabou com esse negócio de esquerda, direita. Para que ideologia uma dessa? Aí o Tenente Coimbra disse, o campus não está dando, em outras palavras, o devido valor aos deputados que têm direito de votar tudo. Não é isso, deputada. Eu simplesmente disse o seguinte, essa questão não foi bem debatida, essa questão não foi bem analisada, não foi bem estudada. Mas se o Tenente Coimbra fosse um professor emérito em medicina, eu, sinceramente, eu me curvaria aqui, como se curvava os antigos diante dos poderosos. Mas não é o caso, meu caro Tenente Coimbra, não é o caso. Me desculpe, Tenente Coimbra. Eu estava no carro já, aí eu me lembrei, eu nunca deixei de responder as questões que me são suscitadas. É a alma de advogado criminalista. Aí eu pensei, será que eu vou conseguir dormir à noite? Assim, imaginando que o Tenente Coimbra, brilhante militar,
De repente eu descubro que ele é professor emérito na USP. Aí eu ia sonhar à noite que eu vi a fotografia dele num quadro. Professores eméritos da Faculdade de Medicina de São Paulo. Embaixo estava uma dedicatória ao doutor Coimbra, um abraço do amigo Zerbini, o cardiologista. Eu sonho, eu tenho direito de sonhar. E no outro quadro estava lá, um bilhetinho, deputado Conte Lopes. Ao senhor doutor tenente, o reconhecimento do seu aluno, assinado Roberto Calil. Com esse pensamento, eu vim aqui para pedir desculpas ao meu amigo deputado Coimbra e para dizer que realmente o sapateiro nunca pode ir além das sandálias. Nunca. Nunca. Não é o assunto. O sapateiro não é apenas o pintor. Peço desculpas, porque seu pai tem história, o senhor tem também. Em nome dessa história do seu pai e da sua história, eu lhe peço desculpas. Mas me desculpe. Vossa Excelência, hoje, não foi um adepto do pintor Apeles. Vossa Excelência, hoje, foi um adepto do sapateiro, que só entende de sandálias. Vossa Excelência não entende de medicina. Com muita gente aqui, vai votar esse projeto sem saber o que está votando. Vai votar porque é aquela história. Ou vota no meu, ou eu não voto no seu. Eu posso estar, para terminar, senhor presidente, eu posso estar nessa noite perdendo o apoio ao meu projetozinho. Porque eu não votei favorável ao projeto do deputado. Por isso, meu amigo deputado Coimbra, tenha certeza que Vossa Excelência merece o meu respeito, o meu carinho, a minha consideração, a minha estima. Mas nessa noite eu me retiro convicto de que Vossa Excelência é um grande militar. E que Deus o faça ser um grande deputado. Senhor presidente, obrigado por ter ultrapassado o tempo. Me desculpe, me retiro em nome das minhas convicções pessoais. Obrigado, deputado. Pela ordem. Pela ordem, deputada Mônica. Para encaminhar pela bancada do PSOL. Com a anuência do seu líder, que está em plenário, Vossa Excelência pode encaminhar, então, pela bancada do PSOL. Palavra a deputada Mônica. É difícil mesmo, né, gente? É difícil ouvir algumas verdades que precisam ser ditas. E a mais importante delas é que os senhores estão aqui até essa hora da noite, num dia em que o Estado, em situação calamitosa, aguarda respostas do governo para a situação das vidas das pessoas atingidas pelas chuvas. Municípios sem água, ponte destruída, hospital sem água, população sem casa, 5 mortos, desabrigados esperando ajuda humanitária, próximos dias de chuva, Defesa Civil avisando que o solo úmido pode se mover e os municípios sem servidores para contingenciar essa crise, o governador viajando e os senhores aqui dedicados a tirar o direito de pessoas transexuais de praticarem esportes. É um dia vergonhoso para essa Assembleia Legislativa e já acumula tantas vergonhas, que a gente poderia aqui estar fazendo uma comissão emergencial para criar uma política de prevenção
a emergências climáticas. A gente poderia estar aqui discutindo um fundo, e essa casa disse que economizou 146 milhões, discutir a destinação desse fundo para as pessoas atingidas pela chuva, para as recuperações dos municípios, mas as pessoas aqui não aguentam ouvir. Não aguentam ouvir o direito das pessoas trans de terem uma vida, de estarem vivas, de participarem do esporte, de participarem do trabalho. Prova disso também é que não existe essa mesma mobilização para discutir o ingresso das pessoas trans no emprego e na escola, que é o Transcidadania, que está veementemente sendo obstruído na CCJ e ninguém aqui se mobiliza para discutir uma alternativa para as pessoas trans. Querem ficar aqui. Porque esse plenário está muito vazio, senhor presidente, e porque ninguém está prestando atenção, eu gostaria de pedir uma verificação de presença. É regimental, pedido de Vossa Excelência, eu vou convidar aqui a nobre deputada Valéria Bolsonaro e a nobre deputada Marta Costa para nos auxiliar aqui na verificação de presença. Duas mulheres aqui, duas superdeputadas para nos auxiliar aqui na verificação. Você segue acompanhando a transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão extraordinária desta terça-feira, 11 de fevereiro. Na pauta, o projeto de lei de autoria do deputado Altair Moraes. Nesse momento se dará início ao processo de verificação Adalberto de votação. Freitas. Deputada Adriana Borgo. Deputado Agente Federal Danilo Balas. Deputada Alessandra Monteiro. Presente. Deputado Alex Madureira. Presente. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Altair Moraes. Deputada Analice Fernandes. Deputado André Prado. Deputado Aprígio. Deputado Arthur Duval. Aprígio presente. Deputado Ataíde Teruel. Deputado Barros Munhoz. Deputada Bete Lula Saião. Deputado Bruno Ganem. Deputado Caio França. Deputado Campos Machado. Deputada Carla Morano. Não está, Carla está presente. Deputado Carlão Pignatari. Está presente, Carlão. Presente, deputado. Deputado Carlos César. Deputado Carlos Gianazzi. Deputado Castelo Branco. Deputado Cauê Macris. Deputado César. Deputado Conte Lopes. Deputado Coronel Nishikawa. Deputado Coronel Telhada. Presente. Deputado Daniel José. Deputado Daniel Soares. Deputada Delegada Graciele. Deputado Delegado Bruno Lima. Deputado Delegado Olim. Presente, deputado Olim. Deputado Dirceu Dalben. Deputado Douglas Garcia. Presente. Deputado Dr. Jorge Lula do Carmo. Deputada doutora Damares Moura. Deputado Ed Thomas. Presente. Deputado Edmir Chedi. Deputada Edna Macedo. Presente. Deputado Emídio Lula de Souza. Deputado Enio Lula Tato. Deputada Érica Malunguinho. Deputado Estevão Galvão. Deputado Fernando Cury. Deputado Frederico Dávila. Deputado Gil Diniz. Presente. Deputado Gilmaci Santos, na presidência. Deputado Eniosi, eu não sei falar, Cuiê. Rene. Deputada Isa Pena. Deputado Itamar Borges. Deputada Janaína Pascoal. Presente. Deputado Jorge Caruso. Deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Ele estava aqui.
Deputado José Américo Lula. Deputada Alessi Brandão. Deputado Léo Oliveira. Deputada Letícia Aguiar. Deputado Luiz Fernando Lula da Silva. Deputado Major Meca. Deputada Márcia Lula Lia. Deputado Márcio da Farmácia. Deputado presente. Deputado Marcos Nakajima. Deputado Marcos Damásio. Deputado Marcos Erbini. Deputada Maria Lúcia Amari. Deputada Marta Costa, presente. Deputado Mauro Bragato. Deputado Milton Leite Filho. Deputada Mônica, da bancada ativista. Deputado Paulo Correia Júnior. Deputado Paulo Lula Fiorilo. Deputado Professor Kenny. Presente, Excelência. Presente, Professor Kenny. Deputada Professora Bebel Lula. Deputado Rafa Zimbaldi. Deputado Rafael Silva. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Ricardo Madalena. Deputado Ricardo Melão. Presente. Deputado Roberto Engle. Deputado Roberto Moraes. Deputado Rodrigo Gambale. Deputado Rodrigo Moraes. Deputado Rogério Nogueira. Deputado Roque Barbieri. Deputado Sargento Neri. Presente, Sargento Neri. Deputado Sebastião Santos. Deputado Sérgio Victor. Presente. Deputado Tenente Coimbra. Deputado Tenente Nascimento. Deputado Teonilo Barba Lula. Deputado Tiago Auríclio. Presente. Deputada Valéria Bolsonaro. Presente. Deputado Vinícius Camarinha. Deputado Wellington Moura. 23 deu, ó. Deu 23, vou fazer a segunda, né? 23. Não, é que eu tenho que chamar todo mundo de novo. Bruno Ganem chegou agora, 24. Mas tem que fazer de novo, né? 24. 24, mas... Segunda chamada. Deputado Adalberto Freitas. Deputada Adriana Borgo. Deputado Agente Federal Danilo Balas. Deputada Alessandra Monteiro. Presente. Deputado Alex de Madureira. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Atair Moraes. Deputada Analice Fernandes. Deputado André do Prado. Deputado Aprígio. Deputado Arthur Duval. Presente. Deputado Ataíde Teruel. Aprígio também está presente. Deputado Barros Munhoz. Deputada Beth Lula Saão. Deputado Bruno Ganem. Presente. Deputado Caio França. Deputado Campos Machado. Deputada Carlas Morano. Deputado Carlão Pignatari. Deputado Carlos César. Deputado Carlos Gianazzi. Deputado Castelo Branco. Deputado Cauê Macris. Deputado César. Deputado Conte Lopes. Deputado Coronel Nishikawa. Deputado Coronel Telhada. Presente. Deputado Daniel José. Deputado Daniel Soares. Deputada Delegada Graciele. Deputado Delegado Bruno Lima. Deputado Delegado Olim, presente. Deputado Dirceu Dalben. Deputado Douglas Garcia. Deputado Dr. Jorge Lula do Carmo. Deputada doutora Damares Moura. Deputado Ed Thomas. Deputado Edmir Chedi. Deputada Edna Macedo. Deputado Emílio Lula de Souza. Deputado Enio Lula Tato. Deputada Élica Malunguinho. Constatado o quórum regimental. Essa presidência devolve, então, a palavra à nova deputada Mônica. Senhor presidente, havendo acordo entre os líderes, quero pedir o levantamento da presente sessão. Eu não sei se eu concordo com a anuência do meu líder.
A bancada do pessoal não sabe se concorda. A gente precisa de mais um minuto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Eu gostaria de pedir uma suspensão de 2 minutos. Regimental, 2 minutos de suspensão. Você acompanha a transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek da sessão extraordinária desta terça-feira, 11 de fevereiro. Projeto de lei para votação é o 346 de 2019, de autoria do deputado Altair Moraes, do Republicanos. Projeto que já se encaminhei para a finalização do tempo de discussão, de 6 horas. Teve início a discussão nessa noite na primeira sessão extraordinária. Projeto que, portanto, está praticamente pronto para a votação. Projeto de lei que estabelece o sexo biológico como único critério para a definição do gênero de competidores em partidas esportivas oficiais no estado de São Paulo. Diversos parlamentares já ocuparam a tribuna. A bancada do PSOL, por exemplo, contrária a este projeto de lei, que é de autoria do deputado Altair Moraes. Senhor presidente, Pela ordem, deputado Janazzo. não tem acordo com a bancada do PSOL. Então, com a palavra, a deputada Mônica, da bancada ativista, para o encaminhamento. Eu sei que está difícil de entender, né, gente? A gente acha um absurdo essa pauta ter chegado até aqui. Essa pauta está aqui hoje, está obstruindo a pauta. Desde o início, a gente está tentando mobilizar a casa para outro sentido. E até enquanto essa casa estava cheia, eles estavam forçando a gente a manter a pauta, Agora que eles estão em situação desfavorável porque não tem quórum e teve que fazer 2 chamadas, vocês tiveram que fazer 2 chamadas para manter a sessão aberta. Não tem quórum para aprovar esse projeto. E aí quer adiar essa votação para outro dia. Não, vamos continuar nessa sessão aqui, então. Vamos que a gente está na disposição, eu vou encaminhar 3 vezes. 3 vezes, durante mais meia hora, os senhores vão ficar aqui me ouvindo falar que preferem discutir genitália, que preferem discutir vagina e pênis, do que discutir os assuntos prioritários do Estado de São Paulo, que preferem excluir a população trans de ingresso nos esportes ou no emprego, do que discutir as pessoas que estão morrendo lá fora, que preferem ficar aqui apoiando posicionamento ideológico, sim, de certas pessoas que fazem piadinha pelos corredores. Queria ver os senhores terem coragem de subir nessa tribuna e falar o que falam nos corredores. Porque quando a gente traz o que acontece na internet aqui para o telão, para os senhores enxergar como é que é o modus operandi, rola um constrangimento geral, mas é também o que rola nas conversinhas de corredores. Quero ver ter coragem de subir nessa tribuna e expor para a sociedade, para ver se a sociedade perdoa e se Deus perdoa tamanha indisposição e compostura. Eu estava aqui lendo a Bíblia, já conversei com o Telhada diversas vezes, sou de família evangélica, estudei profundamente a Bíblia, obrigada pela minha mãe, obrigada literalmente, ela me obriga, é verdade. E aí eu estava lendo o livro de Levíticos, capítulo 20. Aquele que fala que homem não se deitará com outro homem, etc. Numa vasta lista de homem não fará, homem não fará, homem não fará, fiquem atentos que está escrito que o homem também não deve se sentar numa cadeira, na mesma cadeira que uma pessoa que tenha caspa. Quais dos senhores têm caspa aqui? Por favor, que os evangélicos não deverão sentar nas cadeiras porque cometerão o mesmo crime que cometem os homossexuais. Alguém tem caspa aqui? Tá, se eu achar, eu vou começar a listar. Evangélicos não podem se sentar aqui, mas aposto que os senhores já cometeram esse gravíssimo crime, segundo a palavra de Deus, alguma vez na vida dos senhores. Para terminar a minha fala, eu queria trazer só um pedacinho da fala da Érica Hilton, codeputada do mandato coletivo da bancada ativista Mulher Trans, que também já trabalhou na prostituição, porque era a única coisa destinada a ela antes de estar aqui nesse lugar, fazendo e formulando política pública, e ela quer falar um pouquinho sobre esse projeto. Técnica, é um vídeo chamado Fala Érica, por favor, pelo tempo remanescente da minha fala.
Boa tarde, senhores e senhoras deputadas. Venho, através deste vídeo, tentar trazer luz ao debate do projeto 346, conscientizá-los e chamá-los para a reflexão acerca do que são as identidades transvestigêneres no Brasil e no mundo. O que são pessoas transvestigêneres? Pessoas transvestigêneres são homens e mulheres trans e travestis. Todas as pessoas não cisgêneras. Se vocês não sabem o que são pessoas cisgêneras, provavelmente vocês sejam pessoas cisgêneras. Porque todo mundo que pertence a algum grupo hegemônico da sociedade não precisa se autonomear, não precisa saber aquilo que é. Por isso nós nomeamos os outros. Então é super importante que vocês, pessoas cisgêneras, olhem com um olhar empático, sensível e profundo acerca do projeto que está sendo discutido nesta casa hoje. O projeto 346, que prevê a exclusão, a discriminação, a ignorância e a perpetuação do ódio que mata e estigmatiza todos os dias corpos transvestigêneros no Brasil. É importante ressaltar aqueles dados clichês, que o Brasil é o primeiro país do mundo que mais mata pessoas trans, que 90%, segundo a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, das mulheres trans e travestis no Brasil se prostituem de forma compulsória, porque os mercados de trabalho, as universidades, as famílias, as igrejas não estão com as suas portas abertas para acolher esta população. A população transvestigênera é uma população extremamente estigmatizada, vítima de todo o ódio, de toda a violência, de toda a série de discriminação e de preconceito. E este projeto de lei, que passa por cima de todas as teorias, de todos os dados científicos, que passam por cima de determinações do Comitê Olímpico, prevê ainda mais exclusão, ainda mais discriminação e ainda mais preconceito. É super importante que esta casa e os legisladores desta casa se comprometam com o fim da desigualdade, com a equidade e com a promoção dos direitos de todos os cidadãos e cidadãs. O projeto 346 exclui e determina que pessoas transvestigêneres não possam competir, não levando em consideração nada, apenas o ódio e a discriminação. Nós não estamos tratando de desigualdade esportiva, nós não estamos tratando de desvantagem, porque se este fosse o caso, sim, seria super importante que esta casa se dobrasse a esta literatura e promovesse o fim da desigualdade esportiva. Mas este projeto não prevê a desigualdade esportiva. Este projeto cria somente estigmas, ódio, está calcado no fundamentalismo, na ignorância e no preconceito. Várias teorias e vários artigos que os senhores e as senhoras podem encontrar com facilidades na internet comprovam que pessoas transvestigêneres que não tenham feito a cirurgia de redesignação, inclusive existe uma determinação do Comitê Olímpico Internacional que diz que mulheres trans, travestis e homens trans não precisam fazer a cirurgia de redesignação sexual para participarem de times de acordo com a sua identidade de gênero. É necessário apenas, no caso de mulheres trans e travestis, que é o dado que nós temos, devido à jogadora atleta Tiffany, que trouxe visibilidade a este caso, o Comitê Olímpico Internacional diz que é preciso que haja 10 nanomol por litro de sangue de testosterona para que esta atleta possa, enfim, participar das competições. Então não se trata de estar acima, de ter privilégios, de ter facilidades, se trata de dados, exames, dados científicos. Nós não podemos passar por cima da ciência, nós não podemos passar por cima de tudo aquilo que foi construído e partir de uma lógica de achismo, de uma lógica de fundamentalismo. É preciso olhar os dados, é preciso olhar o que a ciência produz, é preciso ter empatia e responsabilidade. Esta casa promove leis, esta casa impacta na vida das pessoas e nós não podemos ser irresponsáveis, não podemos agir na imprudência. É urgente que nós nos atentemos àquilo que já foi produzido por especialistas, pelo Comitê Olímpico Internacional, pelos núcleos trans das universidades federais e estaduais de todo o país, que já têm produzido teoria acerca desta matéria. Eu peço aos senhores e às senhoras deputadas que tenham empatia, respeito pelas vidas transvestigêneres, que não boicote e não limite a possibilidade das pessoas serem atletas, de competirem. É importante a gente olhar também que o esporte está tão defasado, existe uma série de outras questões a serem resolvidas e tratadas no campo esportivo. Sério mesmo que nós precisamos começar pela discriminação, pelo ódio, pelas pessoas trans e travestis do Brasil? Se esse projeto pensa em equidade, em tirar as desvantagens, pensemos agora pela lógica de um homem transexual. Um homem transexual que começou a sua harmonização por volta dos 13... Pode interromper, por favor, técnica? Eu vou falar mais outras 2 vezes hoje, então eu termino de exibir o vídeo na próxima. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Beth Saum. Para indicar a deputada Bebel para encaminhar pela minoria.
Regimental, tem a deputada Bebel, o tempo regimental para encaminhar pela minoria. Bem, boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos e todas que estão presentes nesse plenário. Cumprimento o público, pouco do público presente, assim como cumprimento todos que nos assistem através da TV Alesp, Rede Alesp. Sempre é uma satisfação estar na casa de cada um e cada uma cidadã paulista. Eu volto nessa tribuna porque eu acho que essa noite foi um festival, né, deputada Betsa, é um festival de coisas aqui para forçar a barra, que eu, sinceramente, eu teria, se eu fosse autora do projeto 346, eu, sinceramente, eu já teria pedido para tirar da pauta e fazer o debate de mérito com a precisão que tem que ser. Por quê? Não porque eu tenha dúvida, não é isto, né? Até porque as falas que aconteceram aqui deixou claro aquilo que eu já fiz na primeira fala. Que a gente está assistindo aqui é a exclusão das transexuais participarem de Jogos Olímpicos. É isto. E criar regras que não existem. A única regra que existe é aquela que já foi dita por todos e todas aqui, e o ponto de partida na partida, não existe outra coisa. Mas, de qualquer maneira, quero dizer para os senhores e para as senhoras o seguinte, nós temos essa casa tem uma responsabilidade muito grande, que é a responsabilidade de não ir para o retrocesso, né? Nós lutamos, as mulheres trans, né, e os homens trans lutaram, e a sociedade civil organizada, através de organizações, deram voz para essa comunidade, né, que aos poucos foram se fortalecendo, foram ecoando mais, cada vez mais, para poder ocupar o seu espaço de direito na sociedade, como cidadãos que são. E sabe o que eu fico incomodada? É o uso da religião, é o uso disso, daquilo, para explicar, tá bom, quer usar a religião, então eu vou sintetizar numa frase dita pelo Papa Francisco. Quando ele trata dessa questão de gays, lésbicas, trans, qual é a frase que ele diz? Todos e todas são filhos e filhas de Deus. Ponto. Não pode ser, um Deus não pode ser diferente do Deus de todo mundo, porque um Deus que discrimina não pode ser um Deus do Deus que eu estou falando e que eu acredito. Eu não gosto de misturar, deputada, mas não pode ser. Ué, se eu quero pregar o bem, se eu prego o amor e não o ódio, se eu prego a igualdade, a fraternidade, a solidariedade, se eu planto nos corações amor, eu não posso ter outra posição, senão a de dizer e chegar à mesma conclusão que o Papa Francisco tem dito, que eu sou da Igreja Católica. Tem problema. A Mônica, foi obrigada a ler a Bíblia, eu fui obrigada a ir para a igreja novinha, meu pai pagava doce, escondido da minha mãe não acreditava em nada. Olha a diversidade dentro da minha casa. Depois passou a acreditar. Então, são coisas que a gente foge, né, para explicar coisas que elas são da vida, são dos seres humanos.
e que tem que, de qualquer maneira, ser ouvida, ser atendida, ser acatada, serem acatadas. Então, por esta razão, deputada Érica Malunguinho, é que eu corroboro, assim, fielmente com as palavras ditas pela senhora. Eu acredito que as coisas elas não podem ser vistas de maneira muito rasa como são. E eu vejo dessa forma. Sobe um aqui, fala um monte de coisa, contradiz, né? E a gente fica ali observando, porque é isto. E, por outro lado, também, eu estou longe, como disse o deputado Campos Machado, numa sábia fala, ninguém é médico para ficar dando aula aí, sabe, de um monte de especificidades que a gente está vendo que foi lido, foi de orelhada, ou não pode ser assim, né? A gente tem que tratar a profundidade do tema como é. Por isso que, quando o deputado Caruso disse, não, retira e vamos fazer o debate, eu achei muito coerente da parte dele, né? Faz o debate direito, vamos aprofundar, vamos ver o melhor momento, né? Para que essa pressa? Então, me parece um jogo de braço muito determinado nessa casa. E o mais legal nisso tudo é que nós não estamos... Eu, pelo menos, eu não me sinto cansado. Eu estou disposta a ir até onde der. Hoje à tarde eu conversava com o deputado Cauê Macris. Falei, vai ser longa a pauta, deputado? Disse, deputada, vai depender do tamanho das inscrições, do debate que vocês vão estabelecer. Falei, bom, então, se a pauta é que eu estou pensando, nós vamos estender, né? Estender para dar a devida conclusão que tem que ser dada. Então, por isso que eu concordei quando a deputada Isapena ponderou conosco para dizer, não, vamos votar hoje, ué. Por que não? Seja o que for, seja que resultado seja dado, é o resultado que vai ser já, que não vai aprofundar mesmo, né? Não vai ter um debate de profundidade. Por último, nem muito importante, calma, Janassi. Calma, deputada Janassi. Não menos importante, dizer também, né? Eu já falei no período da tarde, dizer que eu me solidarizo muito com as famílias que sofreram aí com as enchentes. A gente sabe muito do descompromisso depois das enchentes, que tudo recai sobre o cidadão e a cidadã que sofreu, né, nessa segunda-feira, e tende a sofrer cada vez mais. Param as chuvas e aí parece que o problema acabou. Depois vem a chuva de novo, começa o problema. Então, é necessário, né, que a gente cobre fielmente, né, o que a gente tem dito. Eu acho que a gente tem que fazer o papel aqui. Com licença, senhora deputada. Pois senhor não. presidente, eu queria uma verificação de presença. Sim, devia estar todo mundo aqui. Eu estou aqui porque o resto não está. Reis, com a anuência do seu líder está na casa. Obrigado. Verificação de votação, então. Vou convidar aqui o deputado Wellington e o deputado... Deputado... Não quer votar, ó. Altair. Altair, vem cá. Você continua acompanhando a transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek. Alô. Projeto de lei Primeira em debate verificação é o 346 de 2019. de presença. Deputado Adalberto Freitas. Deputada Adriana Burgo. Deputado... Pela ordem, senhor presidente.
agente federal Danilo Balas. Deputada Alessandra Monteiro. Deputado Alex da Madureira. Está presente o nobre deputado Alex da Madureira. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Altair Moraes. Presente, nobre deputado Altair Moraes. Deputada Analice Fernandes. Deputado André do Prado. Deputado Aprígio. Presente o nobre deputado Aprígio. Deputado, senhor presidente, tem uma deputada aqui que está impedindo eu de ler. Por favor, deputada. Deputado Arthur Duval. Presente. Constatado quórum regimental. Devolvo a palavra à deputada que estava na tribuna, a professora Bebel. Você acompanha a transmissão ao vivo pela Rede Alesp da segunda sessão extraordinária desta terça-feira. Deputada professora Bebel continua seu discurso. Projeto em votação é 346 de 2019. Meus minutos finais e dizer... Ô, gente, eu não estou conseguindo terminar aqui. Senhores deputados, existe uma oradora na tribuna, por gentileza. Não, só para avisar, né, o seguinte... vocês viram agora que o pedido de verificação, o deputado interessado, inclusive na votação, saiu do plenário. Que eu acho um horror isso, né? Então, retirasse já do início, conforme já estava sendo dito aqui. Né? O deputado Caruso ofereceu uma saída, insistiu, agora vamos para a votação. Né? Isso, e boa noite para todos e todas. Em votação. Pela ordem, senhor presidente. O método de votação. Pela ordem, deputada. Para uma verificação de votação. Em votação. O roteiro de votação. O roteiro de votação. Para uma verificação em votação. de votação. Então vai. Em votação, requerimento de método. Senhores deputados, senhoras deputadas que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Agora sim, pela ordem, deputada pela ordem. Bete Saão. Isso tudo é ansiedade para uma verificação de votação. Regimental, pedir Vossa Excelência. Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos proceder à verificação de votação pelo sistema eletrônico. A partir deste momento, estamos fazendo só o sinal intermitente por 4 minutos para que as senhoras deputadas e senhores deputados que não se encontram em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Você segue acompanhando a transmissão ao vivo pela Rede Alesp da segunda sessão extraordinária desta terça-feira, 11 de fevereiro. Projeto de lei em votação é o 346 de 2019, projeto que estabelece o sexo biológico como único critério para a definição do gênero para competidores em partidas esportivas no estado de São Paulo. O projeto já teve 6 horas de discussão e, neste momento, está em votação o método de votação, ou seja, como ele será votado. Primeiramente o projeto e depois as emendas, enfim. Foi solicitada uma verificação de votação. Uma verificação para que os parlamentares que não se encontram em plenário possam tomar conhecimento desta votação. O período regimental é de 4 minutos. Passados, então, os 4 minutos, os parlamentares terão 30 segundos para votar pelos painéis eletrônicos e depois nominalmente.
Lembrando, portanto, que o que está em votação é o método de votação do projeto. Projeto de Lei 346 de 2019. Esse projeto é de autoria do deputado Altair Moraes, do Republicanos. Esse projeto estabelece o sexo biológico como único critério para a definição do gênero de competidores em partidas esportivas no estado de São Paulo. Diz o seu artigo 1º, o sexo biológico será o único critério para definir o gênero dos competidores em partidas Pela ordem, esportivas. deputado Sebastião Santos. Para colocar o Republicanos em obstrução. O Republicano está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Beth Saão. Para colocar Partido dos Trabalhadores em obstrução. Regimental. Pela ordem, senhor Partido dos Trabalhadores presidente. está em obstrução. Pela ordem, deputado delegado Progressista em obstrução. Progressista está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Nery. Colocar o Avante em obstrução. O Avante está em obstrução. Pela ordem, senhor Pela ordem, presidente. deputado Reni. Colocar o Novo em obstrução. O Novo está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Márcio da Farmácia. Colocar o Podemos em O obstrução. Podemos está em obstrução. Pela ordem, colocar o Pela Patriota ordem, em obstrução. deputado Arthur Duval. O Patriota está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Tiago Aurico. Colocar o PL em obstrução. PL está em Pela ordem, obstrução. presidente. Pela ordem, deputado Gil Diniz. Colocar o PSL em obstrução. PSL está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Rogério Nogueira. Colocar o DEM em obstrução. O DEM está em obstrução, Pela deputado. ordem, senhor presidente. Deputado Carlos Gianazzi. Declaro obstrução da bancada do PSOL. O PSOL está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Alex da Madureira. Para colocar o PSD em obstrução. O PSD está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Reinaldo Augusto. Para pôr o PV em obstrução. O PV está em obstrução. Tendo transcorrido os 4 minutos, o sistema eletrônico era aberto para que as senhoras deputadas e senhores deputados votem sim, não ou registre abstenção nos terminais dispostos em suas mesas. Agora, os terminais eletrônicos estão abertos para a votação dos parlamentares nesse momento de verificação de votação, que já transcorrido. Portanto, os parlamentares podem votar nos painéis eletrônicos, sim ou não, pelo método de votação para este projeto. Questão de ordem ao deputado Altair Moraes. Uma pergunta. Por muito partido estar em obstrução, o que acontece com o projeto? Votação adiada e voltará numa próxima sessão. Obrigado, senhor presidente. Na próxima oportunidade, o seu projeto voltará a ser votado, questionado, debatido nessa plenária. Muito obrigado, senhor presidente. Algum deputado que não conseguiu registrar o seu voto gostaria de fazê-lo agora no microfone de parte? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Caruso. Vou manifestar a obstrução do MDB. O MDB tem obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Alexandre Pereira. Obstrução, solidariedade. Solidariedade está em obstrução. Algum deputado gostaria de registrar o seu voto? Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Mônica. Gostaria de registrar meu voto não. Regimental. Registrado o voto de Vossa Excelência, não. Pela ordem. Pela ordem, deputada Isa. Queria registrar com muita felicidade, muita mesmo, senhor presidente, meu voto não. Registro o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, deputado Gianazzi. Para votar não. Registrado não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Alessandra. Em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. A rede está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Bebel. Para votar não. Registrado não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. Registro o voto não desse deputado. Não, registrado o voto não de Vossa Excelência.
Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, a deputada Érica Malunguinho. Para votar não. Estado não, voto de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Bete Saão. Quer falar? Pela deputada Bete Saão. Para votar não. Estado não, voto de Vossa Excelência. Pela Deputado ordem, senhor Altair. presidente, para votar sim. Estado sim, voto de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pelo deputado doutor Jorge do Carmo. Vou votar não, senhor presidente. Estado não, voto de Vossa Pela Excelência. ordem, senhor presidente. Pelo Coronel deputado- Telhada, vota sim. Deputado registrado sim de Vossa Excelência, Coronel Telhada. Mais algum senhor deputado deseja registrar o seu voto? Não havendo quem gostaria de fazer, está encerrado. Vamos passar a modificação de voto. Aqueles que querem modificar o seu voto. Algum deputado que queira fazer? Não havendo, então, está encerrada a votação. Passamos a programar, então, o resultado. Participaram do processo de votação 11 senhores deputados e senhoras deputadas. 2 sim, 8 não. Esse presidente que não vota. Quórum insuficiente para a deliberação do projeto, do método de votação do projeto. Ficando com votação adiada. Item 2. Discussão e votação do projeto de lei 246 de 17 e os anexos do PL 161 de 18, PL 721 de 19 e PL 1018 de 19. Não havendo os oradores inscritos, está encerrada a discussão. Há sobre a mesa o requerimento de preferência para que o projeto de lei 719 de 2009 de preferência para o projeto de lei 721 de 2019. As senhoras deputadas e senhores deputados que estiverem de acordo, queira conservar como se encontram. Aprovado. Em votação, o projeto de lei 721 de 2019. As senhoras deputadas e senhores deputados que estiverem de acordo, queira conservar como se encontram. Aprovado o projeto e prejudicados os PLs 24617, 16118 e rejeitado e o 1018 de 19. Esgotado o objeto da presente sessão, está encerrada a sessão. Você acompanhou a transmissão ao vivo pela rede Alesp da sessão extraordinária desta noite de 11 de fevereiro, terça-feira. Acabou de ser aprovado o projeto de lei 721 de 2019. Esse projeto de autoria do deputado professor Kenny torna obrigatória a apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula nas redes públicas e particulares de ensino no estado de São Paulo. Muito boa noite, você segue com a programação da Rede Alesp.